Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui no canal Variascientia com o objetivo de trazer um vídeo sobre resumo, como nós mencionamos em outro momento. Na verdade, teremos 3 vídeos. Esse primeiro falaremos sobre resumo de maneira geral. No seguinte, apresentaremos as operações que são importantes para a feitura do resumo. E no terceiro vídeo, um exemplo. Nós faremos aqui o resumo de um texto curto para mostrar a aplicação das técnicas. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem um like e não deixem de se inscrever no canal. Vamos lá. Bom, o que é o resumo? O resumo é uma técnica de síntese de informação. E essa síntese de informação deve representar adequadamente o conteúdo e a estrutura do documento a ser resumido, da obra. A gente pode resumir também um filme, um documentário, coisa que o valha. Essa síntese ela serve a certos propósitos. Por exemplo, quando nós resumimos um documento com grande quantidade de informação, o resumo deve tornar essa grande quantidade de informação mais tratável. Em segundo lugar, o propósito do resumo é tornar o manejo dessa informação, portanto, mais ágil e mais fácil. Em terceiro lugar, a informação ela se torna mais facilmente recuperável. Para lembrar o que eu li naquele documento que eu resumi, eu não preciso voltar ao documento, eu volto ao meu resumo. E o resumo, em quarto lugar, ele também serve para divulgação de conhecimento. Nós, por exemplo, quando publicamos um artigo científico, ele vai acompanhado de um resumo, e esse resumo ajuda quem lê a decidir, tomar a decisão, se é o caso de consultar o documento por inteiro ou não. Então vejam quantos propósitos a gente pode ter no resumo. O resumo ele tem os seus desafios, as suas dificuldades. Ele envolve certos requisitos. E o primeiro requisito no processo de construção de um resumo é que façamos uma leitura compreensível do material resumido. Precisamos ler bem o material a fim de representá-lo bem em seu conteúdo e em sua estrutura. Em segundo lugar, quando lemos, é preciso que nós preparemos o material que servirá ao resumo. Durante o processo de leitura, por exemplo, nós podemos fazer sublinhado no texto ou tomar notas. Temos um vídeo nesse canal sobre sublinhado e anotações, ele vai aparecer aqui no card para vocês acessarem. Veja como é importante. Um terceiro requisito é termos um propósito definido para a realização de um resumo. Veja, é muito diferente eu fazer um resumo para mim mesmo, como parte da minha técnica de estudo, e outra coisa totalmente diferente é eu escrever um resumo pelo qual eu vou apresentar um trabalho acadêmico que eu venha a publicar. Num caso, eu escrevo um resumo para mim, isso tem quase nenhuma exigência formal. No outro caso, eu escrevo um resumo para outros. Aí a gente tem mais exigências formais. Veja, para escrever bem um resumo, eu preciso entender o que é um resumo. Em parte é o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, explicar qual é a natureza do resumo como gênero textual. E na hora de a gente construir um resumo, isso precisa estar claro na cabeça. Tá, gente? Outra coisa de que a gente precisa é de repertório. Não apenas conhecer o resumo como gênero textual, mas também outros gêneros textuais, por exemplo, dos materiais que a gente vai resumir. Eu preciso entender como gênero textual o que é um artigo científico, porque isso me permite, por exemplo, conhecer a sua estrutura e representá-la no resumo. Conhecer o que é a estrutura de um livro, de uma dissertação e assim por diante. Por fim, como o resumo é algo que exige composição, então outro requisito para resumirmos bem é criatividade. Nós, ainda que tenhamos todo esse repertório, que envolve também fórmulas específicas, expressões, orações concisas que a gente vai utilizar para compor o nosso resumo, a criatividade é necessária. Resumir envolve principalmente 4 operações. A primeira delas é suprimir, o que consiste em eliminar material supérfluo e redundante no texto que nós estamos resumindo. Isso vai reduzir o material, isso vai reduzir a informação. Em segundo lugar, a segunda operação é selecionar. Então, a gente vai pegar e identificar o que é importante no documento e reter o que é importante. Dessa maneira, nós já damos um tratamento ao documento original e temos um material a partir disso. A quarta operação vai incidir sobre esse material que nós temos, que construímos a partir da supressão e seleção do material. A terceira operação é combinar. Muitas vezes eu tenho um conjunto de ideias que se assemelham entre si e que podem ser agrupadas em conceitos gerais, em generalizações.
A quarta e última operação é a adequação. Eu vou adequar o material que eu até agora produzi por meio da supressão, seleção e combinação. Adequar significa reformular esse material e dispô-lo de maneira adequada às exigências formais do resumo. Nós vamos falar melhor sobre essas 4 operações no próximo vídeo. Uma norma da ABNT, e aí vocês podem ver a folha de roxo dessa norma, a NBR 6028 de 2003, ela faz recomendações acerca de resumos com propósitos técnicos, científicos e acadêmicos. E elas mencionam, inclusive, algumas recomendações estilísticas que descrevem o que deve ser um resumo. Por exemplo, ela menciona que o resumo deve ser precedido pela referência completa do documento que é resumido. Isso identifica o resumo que nós fizemos, aquele material que foi resumido. Além disso, nos permite também a recuperação do material, se precisarmos consultá-lo na íntegra mais uma vez. A segunda recomendação que se faz é que o resumo seja escrito em parágrafo único, não vários parágrafos, apenas um único parágrafo. Ainda faz recomendações sobre a linguagem. É preciso que ela seja concisa, como nós já estamos enfatizando, é preciso que ela seja afirmativa, que seja em voz ativa e na terceira pessoa do singular. Todas essas características da nossa linguagem dão agilidade e fluidez à leitura. E isso é importante para aumentar a rapidez em que nós consultamos informação a partir de um resumo. Então veja como isso é importante. Também com esse objetivo, nós evitamos no resumo símbolos, contrações, gráficos, diagramas, fórmulas, esquemas e outras coisas do tipo. Isso porque o resumo é uma representação textual em palavras do conteúdo de um documento. Uma quinta exigência é que a primeira frase do resumo identifique o assunto e o tema do documento que está sendo resumido. Isso é importante também porque dá fluidez ao texto do resumo. No restante do resumo, é preciso que a gente lembre de evitar transcrições, ou seja, reprodução das expressões exatas como encontradas no documento original. E outra coisa que precisamos evitar no contexto do resumo é a avaliação, a apreciação do documento original. Existem tipos de resumo, inclusive mencionados pela norma da ABNT, como resumo crítico, que trazem consigo uma apreciação, mas não é este o nosso caso. Estamos tratando principalmente de um resumo descritivo ou informativo. Por fim, se o nosso resumo tem o propósito de acompanhar um artigo científico a ser publicado em um periódico especializado, a recomendação dessa norma é que o texto tenha entre 100 e 250 palavras. Se o nosso resumo vai acompanhar um trabalho acadêmico, como uma tese, uma dissertação, uma monografia, o resumo ele precisa ter entre 150 e 500 palavras. Eu gostaria de concluir mencionando algumas dificuldades que eventualmente encontramos na feitura de um resumo. As primeiras dificuldades estão relacionadas com as nossas competências. Por exemplo, precisamos ser competentes em reconhecer essas exigências formais acerca do resumo, que são exigências do resumo como gênero textual, para que o nosso resumo seja eficaz. Já tratei disso bastante ao longo do vídeo. Um segundo tipo de exigência, um segundo tipo de dificuldade ocorre se nós temos problemas em compreensão textual. Precisamos, portanto, enfrentar isso antes de realizar um resumo, ou pelo menos durante a feitura de um resumo. Esse vídeo que nós estamos aqui fazendo, ele nos ajuda a compreender o gênero textual, portanto, enfrentar a primeira dificuldade. E o próximo vídeo, juntamente com o vídeo sobre sublinhado e tomada de notas, nos ajuda com as nossas competências de leitura. O terceiro tipo de dificuldade diz respeito à competência de produção textual. Às vezes nós não temos a técnica ou o repertório, então precisamos enfrentar também essa dificuldade. No próximo vídeo, nós traremos alguns elementos sobre composição. Uma outra dificuldade é não relacionada com as nossas competências, mas com o tipo de documento que nós estamos resumindo. Nem todos os documentos são claros em seu conteúdo, ou muitas vezes a estrutura do documento não é facilmente discernível, e isso pode dificultar a sua representação num resumo. É muita coisa, mas eu espero que a gente possa refletir com a ajuda desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, por isso mais uma vez peço, deixa o like aí, se inscreva no canal
E, bom, até a próxima. Tchau, gente.